O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é o maior no reino dos céus? Diz Jesus, apontando para uma criança, nos mostrando o caminho para nós seguirmos, nos tornarmos como criança. E aqui, querido irmão, ele utiliza um verbo interessante, que é o verbo se converter, se transformar, mudar de mentalidade. Claro que Jesus aqui ele não quer que nós sejamos infantis, mas nós podemos olhar para uma criança e percebermos alguns aspectos. Ou seja, ser pequeno, humilde, é um desses aspectos importantíssimos. E também a criança, ela tem uma confiança total a sua mãe e a seu pai. Então, pequenez, humildade e confiança. Porque se nós olharmos bem, todos nós, de alguma maneira, nós somos feridos pelo pecado do orgulho. Esse pecado do orgulho começou antes da criação do mundo, com Satanás, Lúcifer, o inimigo de Deus, o nosso adversário. Por orgulho, ele quis ser igual a Deus. Então essa vaidade satânica foi se reproduzindo no homem, quando Adão e Eva propôs a proposição do demônio. Então o homem se orgulhou. E se nós olharmos bem, a tentação de Adão e Eva foi essa realidade do orgulho, quando a serpente maligna disse: se vós comerdes esse fruto, vós sereis como deuses. Então ali o coração de Eva e depois o coração de Adão se encheu de orgulho. Eu vou ser Deus. Ou seja, eu quero ser grande, eu quero ser maior do que todos. E depois, um outro aspecto, eu quero ser independente de Deus. Eu não quero que Deus se meta na minha vida com seus mandamentos, com as suas leis. Eu mesmo vou construir as minhas próprias leis. Então, claro que esse pecado, ele continua em nós, porque todos nós temos em nós o pecado capital do orgulho. E se nós olharmos a nossa sociedade que gritou a independência de Deus, eu não quero que Deus se meta
em nossas vidas, nós vamos construir as nossas leis, as nossas regras, nada de moralidade, nós vamos viver a devassidão e nós podemos ver a rebelião. E Jesus mostra um outro caminho, totalmente diferente desse caminho que propôs a antiga serpente lá no paraíso, o caminho da humildade. Ele diz o porquê, porque nós sabemos que a porta é estreita para entrar no reino dos céus. Então, para entrar no reino dos céus tem que ser pequeno. O orgulhoso não passa pela porta estreita. Aquele que quer ser grande e poderoso não passará pela porta do reino dos céus. E Jesus nos mostra o caminho da pequenez. Pelo seu próprio exemplo, porque ele, sendo Deus e Senhor, se aniquilou, desceu, se tornou homem. Ou seja, Deus, ele desce. Deus, ele se torna pequeno para tocar a nossa realidade mais ferida, que é a realidade do pecado, a nossa realidade mais pobre e miserável, que é a realidade do pecado. Então Deus desce. Enquanto Lúcifer quer subir, Deus, ele desce. E uma das cenas mais belas que nós podemos perceber no Evangelho é quando Jesus se coloca de joelho para lavar os pés dos apóstolos. Ou seja, a posição de Jesus é sempre essa, do serviço, se colocar de joelho. Com certeza, isso desagradou muito a antiga serpente, o orgulhoso por excelência, que é Satanás. E como não pensar na Virgem Maria, aquela que diz: eis aqui a escrava do Senhor. E hoje nós estamos celebrando Santa Dulce, uma santa brasileira, baiana, e durante toda a sua vida ela fez isso. Ela se tornou pequena. E como irmã consagrada, ela se dedicou aos mais pequeninos, aos mais miseráveis, aos mais pobres, sempre em profunda oração, intimidade com Deus. Ela escutou o chamado de ir em auxílio daqueles que mais necessitavam. Então, queridos irmãos e irmãs, o caminho é esse. É o caminho de conversão para nos tornarmos como crianças, pessoas humildes e pessoas dependentes de Deus. Isso é fácil? Isso não vai ser fácil, porque vai ser uma luta constante contra nós mesmos, contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade. E nós vamos ter essa luta interior. Mas claro que nós temos todas as graças necessárias para vencermos essa luta. Uma dessas graças é a Eucaristia, que nós queremos e nós iremos receber. E na própria Eucaristia nós podemos perceber a humildade de Deus, que se torna acessível a nós. Nós iremos nos alimentar dele para nos tornarmos como ele, manso e humilde de coração. Então feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, dá-me a graça da humildade. Tira do meu coração todo desejo de orgulho, de querer ser independente da Tua palavra, de querer ser independente de Ti, Senhor. Envia sobre nós o Teu Espírito Santo para nos dar essa graça de sermos como crianças.